Estou perguntando se você entende a relação que existe entre rendição e inteireza de coração. Nós, em geral, não estamos inteiros enquanto lutamos na nossa própria força. Porque a rendição, na verdade, é a carne tentando dar soluções para ela, e quando ela chega ao momento que ela descobre a sua total incapacidade, sua insuficiência plena, e ela então para de lutar na sua própria força, e aí se rende, se entrega a Deus, né? Mais ou menos que poderia ser ilustrado pela experiência de Pedro depois que o galo cantou. Pedro, antes do galo, era um homem totalmente ativo, valente, capaz. Pedro, ele é um grande exemplo para nós de um homem quebrantado. Quando a gente lê a Escritura, a gente vê que ele foi quebrantado pelo Senhor. Mas acho que muita gente não entende nem a importância do quebrantamento. Obrigado, filho. Obrigado, amor. Nem a importância do quebrantamento, e também não sabe como isso se dá, como esse quebrantamento acontece. Nós, quando lemos as Escrituras, a gente vê que no jardim haviam duas árvores, quase que a gente não atenta para o fato de que a árvore que o homem comeu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que na nossa cabeça o homem só conhece o mal, o homem só manifesta o que é mal. Na sua carne ele só é capaz de fazer o mal, mas não é verdade. O homem na carne ele faz o bem e o mal. Essa é a natureza que está nele hoje caída. Ele faz coisas boas e coisas ruins. Quando ele faz coisa boa, ele quer glória, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento. Em geral, ele quer recompensa. Daí ele publica, toca trombeta. Daí ele quer que todo mundo veja. Ele quer o primeiro lugar, ele quer destaque, ele quer o trono. Porque ele fez coisas boas. Ele é bom, ele se acha bom. E quando ele faz coisas ruins, ele esconde, ele oculta, ele nega, ele transfere culpas. Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente, ela me enganou. Quando ele faz algo errado, em geral, ele não quer assumir o erro, a culpa. Ele quer transferir, ele quer esconder, ele quer até fugir, fazer de contas que não aconteceu. Então assim é o homem, assim é a carne, assim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela transita entre coisas boas e coisas ruins. Eu acredito, inclusive, que para o cristão a maior dificuldade, o que mais impede ele de ser quebrantado, é que ele não enxerga, em primeiro lugar, que na carne não há bem algum para Deus. Não tem proveito, de Jesus lá em João 6. Na carne não há nenhum proveito. E nós lutamos para acreditar que na nossa alma, no nosso ego, na nossa força, tem proveito. E Deus falou, não tem proveito. Na carne é impossível agradar a Deus. Olha o que Deus falou, é impossível na carne. Mas por quê? Falando que se eu produzo coisas boas, não, é obra morta, diz a Bíblia. Isso aí é obra do teu braço. Em geral, quando o homem faz na carne, ele quer, como eu falei, reconhecimento, ele quer glória. É a força dele atuando. É a força dele agindo. É a carne dele fazendo. Ele quer aplausos. A carne é tão terrível, irmãos, tão terrível que ela contamina os atos mais espirituais e sublimes. A carne pode contaminar a tua oração. Como assim? Jesus falou, quando você orar, não ora para ser visto pelos homens. Não espera a recompensa do homem na tua oração. Ela contamina a tua oferta, contamina teu jejum. Quando você for jejuar, não faz para os homens acharem que você é espiritual. Então você vê a força da carne. A carne ela é capaz de se jejuar para querer ser vista. Ela é capaz de fazer algo bom para querer aplauso. Jesus falou que contamina. A carne é essa coisa medonha. Então, eu acho que o primeiro grande obstáculo é esse, é entender como essa natureza é maligna e como ela
porque é inimiga do Espírito Santo. Como a carne milita contra o Espírito Santo. Esse é o primeiro grande obstáculo. Porque a gente tem dificuldade de render essa carne. Rendição fala de você render, porque ela não tem jeito, ela só precisa ser, você não vai consertar ela, você não vai arrumar ela, você não vai corrigir a carne, você só tem um jeito para ela, rendê-la. Você precisa render essa tua vontade, essa tua razão, esse teu sentimento, porque isso é a carne. A Deus. Ela só funciona assim, rendida, crucificada, escolhe o nome que tu quiser, quebrantada, escolhe qualquer nome. Deus vai falar isso de muitas formas conosco. Só funciona deste jeito. Não funciona de outro jeito. E é uma hora Deus nos quebranta. No caso de Pedro, tu vê a força de Pedro no primeiro momento. Pedro tem uma revelação de Jesus, Mateus 16. Diz que ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, quando todo mundo estava dizendo que Jesus era um dos profetas, Jeremias, Elias, João. Quando todo mundo estava confuso acerca de Jesus, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que tremendo. Mas Jesus falou para ele, não foi a tua carne que te revelou isso. Olha, Jesus já estava dizendo, Pedro, tu confia demais no teu intelecto, na tua carne, na tua razão. Vou te ajudar, meu filho. Não foi a tua carne que te revelou isso, não foi carne e sangue que te mostrou essas coisas. Foi meu pai que te mostrou quem eu sou. E logo na sequência, Jesus começa a falar que vai para Jerusalém, importa sofrer, padecer. Aí Pedro entra em ação com a carne boa dele. E diz, de maneira alguma isso vai te acontecer. E quase que repreende Jesus, chama Jesus no canto. Fala com Jesus de maneira como se entendesse mais do que Jesus das coisas. E Jesus então repreende aquela carne dizendo, arreda Satanás. Olha a palavra que Jesus vai dar para a carne de Pedro. Tu não cogita das coisas de Deus. Tu só cogita das coisas dos homens. Por isso que uma pessoa na carne, ela não compreende o trato de Deus na vida dela. Ela não consegue ver a mão de Deus, porque ela não cogita das coisas de Deus. Ela só cogita das coisas dos homens. Pedro é aquele cara que no Monte da Transfiguração viu Jesus, Moisés e Elias e quis fazer 3 cabanas ali. Igualou Jesus com a lei e os profetas. O pai entrou em ação para socorrer Pedro dessa vez. Dessa vez foi o pai que entrou em ação. Socorreu Pedro e disse que quando eles caíram e se levantaram, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E o pai falou, este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro segue na sua jornada, querendo liderar os seus irmãos. Pedro, na sua força, disse para Jesus que não deixaria Jesus jamais. Jesus falou, olha, isso não vai ser assim, mas ele falou, olha, eu não sei os outros. Talvez essa turma aí roa a corda contigo, vai todo mundo embora, mas eu vou morrer contigo. E ele tentou. Na noite que Jesus foi traído, Pedro sacou a espada, cortou a orelha de um homem chamado Malco. E ele cria que podia. Foi até a casa do sumo sacerdote e naquela noite, naquela madrugada, confrontado por uma serva, por uma mulher, que os judeus tinham tudo como menor da classe social, mulher e serva. E Pedro cumpre a profecia de Jesus, negando Jesus não apenas uma vez, nem 2, mas 3 vezes. E o galo canta. E cadê Pedro? Pedro está arrasado. Pedro está tão quebrado e quebrantado que ele não se considera mais nem discípulo de Jesus. E sai dali desesperado. Acredito que só aquela revelação de que Jesus era o Filho de Deus, de fato, que salvou Pedro de fazer o mesmo caminho que Judas. Porque Judas nunca viu Jesus, de fato. Judas
Na noite que ele deu conta que Jesus não era quem ele pensava, ele não disse, traí o Filho de Deus, ele falou, traí sangue inocente. Ele nunca teve a luz de fato de quem era Jesus. Sempre conheceu Jesus com o seu próprio intelecto. A Pedro não. Pedro tinha luz. Pedro sabia quem era Jesus. Ele sabia que tinha negado o Cristo de Deus. Mas aí acontece um grande milagre na vida de Pedro. Qual é, Franco? Ele não confia mais nele. Nunca mais Pedro iria ostentar a sua força para levar as coisas adiante. Ele era um homem que sabia que na carne dele ele não podia fazer nada. E já tinha ouvido Jesus dizer, sem mim nada podeis fazer. Mas agora ele sabia por experiência própria. Sabia por experiência que ele, no braço, era insuficiente. Que ele, na força dele, era incapaz de agradar a Deus. Sabia por experiência. E aí, o que acontece nessa hora, Franco? É uma rendição. Não há o que fazer. O que nos divide, amados? Conforme a palavra que Denise falou com vocês. O que nos divide, por exemplo, num momento como esse, é pensar que podemos fazer algo no nosso braço para resolver alguma coisa de alguém, da nossa vida mesmo. Tá? Os temores assaltam porque nós achamos ainda que podemos fazer algo. Eu estou aqui no meio desse mato, e se algo me acontecer? Eu estou aqui no meio desse mato, se acontecer algo com a minha mãe, com a minha tia, com alguém que está lá, o que eu vou fazer? A gente pensa que se a gente estiver perto, a gente é a solução. A gente não é solução para nada, amado. Deus sustenta tudo e todos. Se Deus falar que alguém vai, ele vai, não tem jeito, não tem remédio, não tem médico, não tem ninguém que segure. Mas se Deus falar, não, você vai viver, olha a Escritura, ele vê isso claramente. Se Deus falar, tu vai viver, não há quem te mate. Não há quem te frite. Se Deus falar, eu ainda te quero mais tempo nessa terra. Isso serve para você, serve para qualquer um de nós. Ah, mas alguém pode se matar? Pode. Aí você quis antecipar, precipitar a tua vida, tu acerta com o Senhor depois. Mas, em geral, não deve ser desse jeito. Amém? Quebrantar isso. Quebrantar é você reconhecer. Quebrantar é você render as tuas armas. Quebrantar é você dizer, mais do que dizer, enxergar que você não pode nada sem Jesus. Qualquer batalha, qualquer luta, a luta contra o próprio pecado que te assedia, você não vence ele sem esse quebrantamento. O próprio pecado que te maltrata, que te arrasa, tu não vai vencer. Ninguém vence. Eu não venço, ninguém vence. Ninguém vence. A luta contra as tentações, contra as correntes, ninguém. Um vício, ninguém. Uma paixão louca, nada. Só o Senhor pode fazer por nós. Amém? Qual a relação, então, de um coração quebrantado, rendido, quanto ao Senhor, seus olhos passa por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É que, de fato, de verdade, quando nos rendemos, não há mais divisão. Não há mais divisão. A rendição produz uma inteireza. Quando você se rende, você não tem mais direito, mais vontade, não tem mais nada. Não tem nada mais. Ah, meus direitos não tem, minha vontade não tem, minha razão não tem. Você está rendido. Está inteiro para Deus. Amém? Inteirinho para o Senhor. E aí Deus pode se mostrar forte para você também. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse texto até é engraçado, porque ele
responde, engraçado, no bom sentido, ele responde, às vezes, aqueles questionamentos que as pessoas levantam de que Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É que uns, de verdade, são rendidos. Uns estão prostrados, rendidos completamente ao Senhor, enquanto outros estão divididos. Parece que Deus se mostra mais forte para alguns. Não parece, é verdade. Deus se mostra mais forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém?